E eu queria saber se você acha que hoje existe uma busca equivocada por cirurgia plástica para tentar se adaptar a esse meio, a essas intervenções. Na verdade, a busca pela cirurgia plástica aumentou por todos, né? Hoje é mais fácil, é mais acessível, então isso é bom, para mim como profissional isso é ótimo. Mas a busca por cirurgias inalcançáveis aumentou também e passou a ser um problema, né? Como você disse, a questão das redes sociais, exposição demais, fotos manipuladas, a gente vê muita propaganda falsa, né? Às vezes, até quando a gente conversa com os cirurgiões mais velhos, colegas, a gente percebe que às vezes o paciente chega querendo uma coisa pra gente que a gente fala, mas não é bem assim, eles acham que a gente que não sabe, né? A gente está desatualizado. E não é. Então, é bem complicado isso. Eu costumo tentar resolver isso explicando para o paciente da seguinte maneira. Eu falo que o paciente traz para a gente uma matéria-prima, que eu vou trabalhar em cima daquela matéria-prima, né? E cada um de um jeito. Então, eu vou ter peles diferentes, peso diferente, exposição solar ou não, se já teve filhos ou não, variação de peso que influencia muito e o resultado vai ser diferente. Né? Então, não adianta olhar uma pessoa que está lá postando foto linda, maravilhosa, malhadíssima todo dia, eu quero fazer uma plástica e ficar igual aquilo ali. Não adianta, né? A barriga vai ficar toda desenhada. Não vai. Né? Eu costumo falar, gente, o que faz? O braço fica bonito, né? Malhada, atividade física, então faz toda a diferença. Mas a gente vai levando. Realmente é difícil contornar, às vezes, alguns casos, mas o correto, eu acho, é sentar, conversar, explicar, né? Não gastar tempo ali na explicação para a gente ter um resultado legal. Você acaba tendo hoje que gastar mais tempo para poder fazer essa abordagem. Alinhar, né, as expectativas, né, da paciente. Gente, como foi bom ter trazido a Darli. Olha, como que ela já mostra para a gente a importância de um profissional sério da gente escolher. Só com essa introdução. Só com essa introdução, porque a gente sabe, como a Laís falou, tem essa busca incansável, às vezes por algo inatingível, e infelizmente a gente vê nossos pacientes chegam às vezes com resultados que não era de se esperar que eles teriam, mas faltou um profissional como a Darli para às vezes trazer a pessoa para a realidade. Não é possível conseguir esse resultado, mas nós temos outras opções. A gente vê que realmente a diferença de um profissional assim da área médica vir dando pra gente essas explicações. Isso essa conversa vai ser extremamente produtiva. Então eu queria aproveitar falando isso mesmo, né, que a Laís já falou, ou seja, hoje a gente vê que a gente se compara inclusive demais, né? Então eu acho que hoje a mulher, de forma geral, ela acaba adoecendo em busca dessa imagem perfeita, a rede social tem coisa boa, mas eu acho que ela tem adoecido as pessoas. E aí, Darli, como que acontece assim? Como que você consegue fazer essa abordagem, por exemplo, quando além dessa vontade de mudar, seja pela autoestima ou o que for, a paciente vem com problemas como a depressão. Você vê que aquela vontade de fazer a plástica, ela tem também raiz ou é uma fuga por outros problemas ali relacionados à autoimagem mesmo. Essa autoexpectativa, né, que eu comentei com vocês, mas o paciente, hoje na verdade o que a gente mais tem é pacientes tomando remédio para depressão, antidepressivo, ansiedade, isso é muito comum. Mas o paciente controlado, né, tudo bem, para essa vida agitada do dia a dia isso é super comum. Mas o paciente na fase aguda é um perigo ser operado, né? O paciente, a cirurgia é um procedimento, não é só aquilo ali que eu vou fazer, eu preciso da participação do paciente, né? Eu brinco e falo que não é um salão de beleza, que a gente vai lá e sai lindo. Não, eu vou operar, eu vou cortar, vai sangrar, vai inchar, né? E precisa de um equilíbrio emocional para passar por isso, né? Vai doer, né? Então o paciente tem que ver aquela mudança aos poucos. Tem um prazo até o resultado, exatamente, né? Então tem que ter um equilíbrio emocional. Então quando eu vejo o paciente tá essa ansiedade muito grande, o quadro depressivo, e acha que vai chegar lá, que vai fazer cirurgia plástica, vai resolver os problemas, e a gente vê muito, infelizmente, o paciente que separou, às vezes perdeu um ente querido, e até tem muita gente que chega e fala assim, eu perdi o ano passado, mas agora eu quero me cuidar, eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu quero mudar e tudo. Você tem que ir com cuidado e ver se o momento é aquele mesmo. Isso é um ponto de atenção importante que a gente tem que ter, até antes da paciente chegar no consultório para vocês, porque na fase, por exemplo, da menopausa, é muito comum a gente ter crises conjugais, né, por causa das alterações do período. E eu tento sempre conversar com as pacientes e entender se aquela vontade de operar, porque fazer cirurgia plástica é uma decisão pessoal.
Mas a gente pode criar um ambiente que a paciente se sinta segura, que ela consiga ficar mais à vontade, para que a gente perceba se a vontade é relacionada a ela ou ao outro. Para agradar né? o outro, né? Se tornar mais jovem para o marido. Gente, isso é uma busca incessante, né? Sabe que eu percebo muito isso sentido. nessa coisa do processo de envelhecimento, né? Tanto que eu não gosto desse termo anti-aging. Porque, com certeza, todo mundo tem que estar em paz com a própria idade, mas essa busca melhor, de não envelhecer, que seria a tradução, né? Ela é muito ilusória, porque nós estamos aí caminhando no processo de envelhecimento. Então, quando eu converso com meus pacientes, apoio, né, naqueles casos que realmente merecem, vale a pena, querem fazer uma cirurgia, eu procuro trabalhar bem isso. Qual que é o seu objetivo com essa cirurgia? Né? Ficar melhor com a sua imagem, se sentir bem, ter a sua melhor versão, ou é uma busca por uma jovialidade que a gente sabe que, na verdade, ela não vem pela estética, ela vai vir internamente. Às vezes ela vai tampar Nesse um buraco preparo, ali, como a Laísa estava falando, o momento, o quadro psicológico é como uma doença como outra qualquer. Eu não vou operar um paciente com uma crise hipertensiva, com diabetes descontrolado, e muito menos com uma depressão grave, uma fase aguda. A gente tem que preparar o paciente como um todo, né? Para chegar o momento certo e correr tudo bem. Mas olha só que loucura, né? Eu fico vendo, porque a gente hoje está vendo isso, seja na rede social com artistas, que de repente parece que a pessoa ela perdeu a noção da própria autoimagem, porque as pessoas vão fazendo cada vez mais preenchimento, cada vez mais coisa. Você olha e fala, gente, não é possível que ela não está enxergando isso. E aí eu falo, Darly, como deve ser difícil para você, porque um profissional sério hoje tem uma concorrência absurda de profissionais que vão pegar esse paciente e vão fazer o que ele quer, porque é dinheiro. Então, principalmente essa parte de preenchimentos, a pessoa ela vai distorcendo a imagem, ela vai fazendo preenchimento, sendo que às vezes se ele procurar um bom cirurgião, ele vai indicar para ele, às vezes, vai entender o que ele quer e vai indicar um procedimento que vai dar um resultado muito melhor e hoje ainda mais com todo o respaldo, com pouco risco, você concorda? Exatamente. Esse mercado de não médicos aí, né, vem atrapalhando muito a gente, né? Imagina. Causando resultados muito estranhos, né? A gente dizer assim, mais simples. E que atrapalha pra gente, porque acaba fazendo uma propaganda ruim, como se fossem os plásticos fazendo, e não é bem assim, né? E esse preenchimento, o que a gente mais vê, eu acho que é o grande vilão de tudo, é o preenchimento do rosto, né? O nosso processo de envelhecimento é isso, né? Queda, né? E perda de gordura, né? E querem repor essa gordura a qualquer custo, a qualquer preço, eu não posso ter uma ruguinha, eu quero ficar com a bochecha, e está realmente perdendo o noção. O equilíbrio, E aí, é que eu falei no início, a gente tem que saber controlar, saber indicar, né? O que é o belo realmente ou o que é esticado, e para não parecer ruga, mas deformando a pessoa.